pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre o conceito de sistemas e subsistemas. Na aula anterior, nós abordamos o início da teoria geral dos sistemas, que foram criados por Ludwig von Bertalanffy nas décadas de 40 e sistemas. Nas décadas de 40 e 50, desculpem. A administração sistêmica, como nós vimos, é o processo administrativo que reúne todas as partes integrantes de um sistema global para alcançar os objetivos organizacionais. Qual é a ideia principal do conceito da administração sistêmica? É o conceito de sinergia, fazer com que todos os organismos da empresa trabalhem de forma conjunta e em sintonia. Agora vamos abordar os conceitos de sistemas e subsistemas, isso dentro da administração sistêmica. O sistema é um conjunto de partes interrelacionadas com o propósito de atingir um objetivo específico ou um determinado objetivo. O que é um subsistema? Quando nós falamos das organizações das empresas, são departamentos ou setores componentes desse sistema maior. Estão relacionados entre si por meio de uma rede de comunicações que proporcionam a sua integração com o todo. Para que a gente possa entender esse conceito de sistema, eu trouxe para vocês aqui um exemplo do corpo humano. Um corpo humano, ele é dividido em uma série de partes. Então, nós temos lá, o sistema esquelético, o sistema nervoso, o sistema circulatório, o sistema muscular, o sistema respiratório. Então, quando um corpo ele está bem, são, quando todas essas partes, quando todos esses subsistemas estão trabalhando de forma sinérgica, e aí o organismo ele sobrevive ao longo do tempo, Quando acontece algum problema dentro do nosso organismo, se algum órgão não estiver funcionando adequadamente, ele pode fazer com que todo o corpo tenha problema e até mesmo vir a morrer, A mesma coisa acontece dentro da empresa. A empresa ela é composta de uma série de sistemas e subsistemas. Por exemplo, os sistemas que a empresa tem dentro dela, Tem marketing, tem produção, tem finanças, tem recursos humanos. Tudo isso dentro dela tem que funcionar de forma sinérgica. Tudo tem que funcionar com uma engrenagem perfeita. Mas não basta só isso. Quando a gente começa a analisar uma empresa, ela ainda precisa entender que ela está inserida em um ambiente maior. O que tem nesse ambiente maior? Tem os clientes, tem os fornecedores, tem o governo, tem outros elementos. Aqui foi só uma exemplificação de que a empresa ela também não vive sozinha. Ela é um sistema inserido num sistema maior, que é o sistema de organizações, Bom, os sistemas, quanto à constituição, eles podem ser concretos ou abstratos. Para a gente compreender essa terminologia de sistemas concretos e abstratos, concretos são todos aqueles que nós podemos pegar, Então, por exemplo, um hardware, um equipamento, um computador, as máquinas, todos eles são descritos em termos quantitativos. Então, eu tenho quantas máquinas, eu tenho quantos computadores, quantas memórias. Então, sistemas concretos são aqueles que eu posso pegar. Os sistemas abstratos são aqueles que não permitem que eu pegue esse sistema, Por exemplo, um software. O software, você não consegue pegar o software. Um Word, um Excel, um PowerPoint, eles são sistemas abstratos. São descritos em termos qualitativos, ou seja, eu vou abordá-los se ele funciona a contento ou se ele não funciona a contento. Eles têm conceitos, filosofias, planos e etc. Agora, quando a gente fala do sistema aberto, nós também temos que nos reportar ao que nós chamamos de sistemas fechados. Sistemas fechados são aqueles que não apresentam intercâmbio com o meio que os circundam. Eles se fecham. Seria mais ou menos como uma ostra.
A ostra, quando você observa ela, dentro dela, tem um ser lá dentro trabalhando, né? Tem um ser produzindo. Aparentemente, a própria ostra, ela não se relaciona com o meio em que vive. Aparentemente, tá? Eu dei um exemplo teórico só para a gente poder ilustrar a ideia desse sistema fechado. É um sistema fechado e lá dentro ele faz tudo o que ele precisa, ele não depende do meio externo. É óbvio que se a gente observar esse ser vivo, ele depende do meio em que vive. Agora, a gente tem como exemplo de ambientes fechados, que a gente poderia citar, organizações fechadas, o exército, que tem suas próprias regras, suas próprias doutrinas, e ele muitas vezes não é influenciado pelo meio em que ele vive, ele dita as normas dele interna. A igreja é um sistema muito fechado, né? Quando você olha os dogmas da igreja, a doutrina da igreja, ela é um sistema extremamente fechado. O meio pede alterações, mas eles se reportam ao antigo escritor daquela teoria, daquela filosofia, daquela teologia, daquela crença, e dificilmente você consegue mudar isso. Então, todas as igrejas a gente pode citar como um organismo fechado, um sistema fechado. Máquinas e equipamentos também são sistemas fechados. Eles trabalham internamente, eles estão lá. Por exemplo, uma máquina de lavar roupa, ela vai trabalhar, lá dentro tem uma série de mecanismos e vai fazer com que ela funcione internamente. A empresa, quando ela é vista como um sistema fechado, é uma empresa que não se relaciona com o meio. Se isso acontecer, a empresa ela vai ter sérios problemas e pode até ter a sua falência ao longo dos tempos, né? Agora, mesmo dentro da empresa, os departamentos, como nós vimos anteriormente, a empresa é composta por uma série de departamentos, um departamento não pode se fechar em relação aos outros. Então, por exemplo, imaginemos que a área de finanças se feche e fala, bom, o dinheiro aqui só vai sair quando eu quiser que saia para as outras áreas. Se ela se fechar, as outras áreas vão sentir os efeitos disso e vão ter sérios problemas. Então, o conceito de sistema aberto e fechado tem que ser muito bem analisado dentro das organizações. As organizações, então, todos os tipos delas, nós podemos dizer que são sistemas do tipo aberto. Então, o sistema aberto é aquele que troca matéria e energia com o ambiente, influencia o meio no qual está inserido e o sistema também influencia esse ambiente. É adaptativo, pois para sobreviver se ajusta constantemente às condições apresentadas e existentes no meio em que ele vive. E adaptabilidade é um processo contínuo de aprendizagem e auto-organização. Então, ela se adapta ao meio em que ela vive. Então, as empresas se adaptam, os grupos sociais, os seres vivos. Basta vocês observarem que na época da pandemia, as empresas tiveram que se reinventar, então elas tiveram que se adaptar ao meio em que ela estava inserida. Quais são os componentes de um sistema? Bom, tudo surge de necessidades, tá? Então, por exemplo, o cliente de uma empresa, ele tem necessidades. Essas necessidades são as entradas do sistema empresarial. Então, compreendem os elementos ou recursos do que um sistema é feito. Então, a entrada é tudo o que ela precisa ter para poder cumprir as necessidades do mercado que ela atua. Então, matéria-prima, pessoal, dinheiro, tudo isso entra aqui nesse primeiro aspecto. Depois vem o processo. O que é o processo? O processo é todo o ambiente que está inserido nisso e aonde vão ser processadas essas entradas, né? Ele é dinâmico e tem processos que interligam os componentes e os transformam. E esses elementos, eles vão para a saída, que é para o cliente, no caso, ou para o seu fornecedor, ou para diversos tipos de elementos envolvidos em um processo. Essa saída são os resultados do sistema, os objetivos que o sistema pretende atingir ou, efetivamente, ele atinge. Então, depois de tudo pronto, depois de tudo feito, ele é encaminhado para o seu cliente. E aí nós temos a satisfação ou não satisfação do produto ou serviço.
Isso tudo acontece também dentro da empresa. Você, dentro da empresa, realiza atividades para outras áreas da empresa. Então, você também entra nesse processo. Entrada, processo de transformação, saída e satisfação. No caso dessa satisfação, é a satisfação de quem está recebendo o trabalho ou o produto que você está desenvolvendo. E assim por diante. Bom, encerramos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conceito de sistemas e subsistemas. Leiam o nosso material de apoio, leiam o nosso material base para vocês se aprofundarem na temática. Realizem os quizzes previstos para a aula e para a semana e não deixem de realizar o fórum na plataforma, ok? Obrigado, até a próxima aula.